ele era muito acima do peso, e aí ele emagreceu, enfim. E eu fui perguntar para ele como, né? E ele falou assim, Poliana, a minha vida me dá prazer, eu não preciso da comida para isso. E ali foi um soco no estômago para mim, porque eu nunca tinha parado a pensar dessa maneira, né? Tipo, que emoção que eu tô jogando na comida, o que é que me faz comer. E ele falou assim, eu vi você comendo hoje, você não tem prazer na comida. Eu falei pra ele, óbvio que eu tenho, tipo, comida é a melhor pessoa, né? Ele falou, o que você comeu? E eu não lembrava. Ele falou assim, na rapidez que você come, você não sente gosto. Quem gosta de comer vai, tipo, apreciar, vai comer devagar, né? Então, assim, é outro comportamento. E eu, depois, num outro curso com outro professor, ele falou a seguinte frase, ele falou assim, dieta engorda, só gordo faz dieta, você nunca vê um magro fazendo dieta. E aquilo Verdade. me tocou, falei, gente, faz sentido. Ele falou, não vai. Aquelas pessoas que a gente fala, né, tipo, magro de ruim, come de tudo e não engorda. Só que, obviamente, a pessoa não come de tudo numa quantidade absurda. Então, assim, é a mente magra, né? É não descontar realmente ali a emoção na comida. E aí eu comecei, cada curso que eu fazia, eu falei, deixa eu ver se isso aqui vai para a parte de emagrecimento, para compulsão. E eu comecei a ver muita diferença em mim. Quando eu comecei a ver a diferença em mim, que eu vi que eu estava livre da compulsão, enfim, aí eu quis criar o Neurofit para que outras pessoas pudessem também ter acesso e se libertar do que para mim era uma prisão absurda, que eu falo que a comida me dominava, porque aquilo nem se mexia e me dominava, né? Então foi aí que tudo Que começou. loucura isso, porque meu filho debocha de mim dizendo isso. Você entrevista todo mundo, você sabe tudo sobre nutrição e vive acima do peso. Eu não consigo, ele não consegue entender isso. Eu também não, entendeu? Sim. É porque é Mas eu algo emocional, quero né? entender, eu quero É algo entender mais isso. profundo, assim. Quando eu fui entender sobre a mente, né, a maioria das minhas formações são todas baseadas na terapia do inconsciente. E o nosso inconsciente é 95%, né? O nosso consciente é 5% só. Então, por mais que eu saiba conscientemente o que eu tenho que fazer, por mais que eu saiba conscientemente qual alimento que é bom, qual que não é, de atividade física, etc., é 95% que está dominando, né? Então, eu preciso entender ali, no fundo, qual que é, né, a minha relação emocional com a comida. O que essa comida representa, o que esse peso representa para mim, né? E aí, quando eu entendo a causa, eu consigo eliminar isso. Então, eu preciso ir na causa. O peso, a compulsão, ele é só consequência de alguma coisa, né? Ele é a ponta do iceberg. Então, eu preciso conseguir entender da onde vem isso, e aí eu consigo eliminar isso, e eu consigo ter esses comportamentos de uma forma tranquila, né? De uma forma natural, e não essa coisa forçada de eu não posso, eu queria, essa tensão que a gente fica, aquela briga com a comida. E como é que você descobriu isso tudo? Foi com a constelação familiar? Foi com os próprios professores? Como é que você chegou? Você, na prática, chegou nisso? Sim, através de várias técnicas, né? A constelação é uma delas, mas a hipnose também, bastante da programação neurolinguística, até para mudança de comportamento. Porque, assim, com a hipnose a gente vai descobrir muito a causa, né? Então, assim, o que fez eu criar esse peso ou essa relação mais conturbada com a comida? E aí a programação neurolinguística, ela vem também mudando os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Por que acontece? Quando eu preciso daquele peso, eu preciso mudar meus comportamentos, né, inconscientemente, para que eu possa ter aquilo. Porque não vai ter uma pessoa acima do peso que ela não tenha compulsão, que ela ama atividade física. Não existe. Só que de tanto eu fazer aquele comportamento, se torna hábito. Então eu preciso ir mudando esses hábitos. E também entender ali os comportamentos que levam a pessoa a ter aquele peso. Por exemplo, pessoas que têm tendência, né, a estar acima do peso, as pessoas têm muita dificuldade de falar não. Então, às vezes, o único momento que ela fala assim para ela é na comida, né? São pessoas que geralmente são mais dependentes emocionais, querem mais reter as pessoas. Então, são determinados comportamentos que a gente vai trabalhando, entendendo também ali quais a pessoa tem e vai trabalhando para mudar isso. Então, tem psicologia positiva, tem o renascimento que eu trabalho, né? Então, são várias técnicas para a gente ir ali entendendo para cada pessoa qual é a situação e os comportamentos ali que precisam ir sendo mudados. E você conseguiu controlar o seu peso com todas essas técnicas? Sim, eu emagreci mais de 20 quilos. E aí, sem fazer dieta, que na verdade é muito assim, de você voltar, eu falo a nossa origem. Né? Porque quando a gente nasce, se você for ver o bebê, a criança, ela come quando ela tem fome, né? Ela chora quando ela tem fome. E assim que ela está satisfeita, ela larga o peito, ela empurra o prato. É A gente que vai verdade. acostumando ao longo da vida, comer sem ter fome, já está satisfeito e continuar comendo. Né? Então, o que a gente faz é voltar ao nosso normal, que é para comer quando eu tenho fome, paro quando estou satisfeito. Então, nosso corpo ele vai conseguindo queimar
aquele excesso de gordura, né? E você tem uma relação normal com a comida. Porque também a própria dieta que é imposto ao longo da nossa vida, né? Ah, você não pode comer isso, daqui engorda, tem que fazer dieta. Ela vai criando vários comportamentos que vão me fazendo também ter esse peso. Então, alguém vai fazer uma dieta, então deixa eu despedir. Então, eu vou comer tudo que eu quero hoje para poder despedir. Ou fica esperando o dia do lixo, né? E come horrores naquele dia do lixo. Ou tem aquela questão também de, não posso deixar a comida no prato. Sobrou, não, eu tenho que comer tudo. Ah, mas é só mais uma garfada. Ah, mas só sobrou isso daqui. Então, são pequenos comportamentos, mas que a gente vai mudando e vai fazendo diferença. Porque se você é uma pessoa que ela realmente é magra, né, que não se preocupa com dieta, se ela está satisfeita, ela vai deixar, independente de ser uma garfada, um pedacinho. Porque assim, eu já estou satisfeito, não tem por que colocar isso. Mas o pensamento do gordinho é tipo, mas é só um pedaço, né? Ah, mas já comi até agora, deixa eu terminar isso daqui. Né? Então são esses detalhezinhos também que a gente vai arrumando que fazem diferença. Exatamente assim mesmo. Mas o interessante da história porque a gente lê, por exemplo, eu já li todos os livros que você pode imaginar sobre emagrecimento. Por que os franceses, as francesas não engordam? Não é? Sobretudo, houve uma época, você é jovem, talvez você não tenha visto na época esse livro. Esse livro causou um grande sucesso. Depois tem todas aquelas dietas, Salt Beach, e come só proteína, e come só abacaxi um dia, só não sei o que o outro. Eu já fiz todas. Sim. Então, eu sei realmente todas. Eu sei tudo como é que elas funcionam e não consigo fazer nenhuma, entendeu? Sim. E também, claro, que eu acho que eu não como quase nada. Entendeu? Sim, sim. Porque a gente bleva também, né? Também tem isso, gordo É mente, verdade. né? Gordo É mente. verdade. Mas o que acontece também é que tem gente que às vezes chega para mim e fala assim: eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo e nada funciona. Eu falo: você não fez de tudo, você fez a mesma coisa de várias maneiras, que é restrição alimentar. Né? Todas essas dietas se baseiam em restrição alimentar. Se você coloca um balão, é restrição alimentar, porque você vai comer menos. Se você faz uma bariátrica, é restrição alimentar, porque você vai comer menos. Isso já é comprovado cientificamente que não funciona. Muito pelo contrário, sempre que você passa por uma restrição, você vai ter uma compulsão depois, né? Você vai ficar mais compulsivo, assim como vai mexer no seu metabolismo também. Então, por isso que a gente precisa ir mais ali a fundo, né? Esse final de semana eu estava dando um curso e tinha uma moça com questão do peso, a gente foi investigar o que era. E para ela, por exemplo, ela viu que a questão era comida. Como o pai dela não sabia falar eu te amo, ou demonstrar, né, com coisas físicas, eu te amo, a linguagem de amor dele, digamos assim, era comida. Então, é comprar comida. Aí, comprei aquele negócio que você gosta de comer. Aí, eu fiz tal coisa que você gosta. Então, para ela, a comida representava amor. Então, sempre que ela precisava de amor, ela buscava comida. Ou ela não conseguia falar pro pai dela: não, pai, mas eu não quero. Ou, tipo, não, pai, eu tô satisfeita. Porque senão, tipo, eu tô rejeitando o amor do meu pai. Então, quando a gente consegue entender e consegue ressignificar isso, consegue inverter isso, você consegue separar, né, o sentimento da comida, você passa a agir com a comida de uma maneira muito mais natural, muito mais normal, sem sacrifícios. E como é que você chegou nessa conclusão? Como é que você atende uma pessoa? Você atende online e você vai Isso, atendo conversando com a online. pessoa, usando toda a sua técnica de psicanálise? Isso, atendo online ou presencial, né? E aí a gente vai, através de várias técnicas, como a hipnose ou, né, programação neurolinguística, enfim, a gente vai descobrir justamente qual é a causa desse problema, né? Então, assim, o que é que eu tenho ali com a comida, o que é que eu represento ali, mesma coisa a questão do peso, né? Do porquê que eu criei esse peso. Porque a gente precisa entender que, por mais que a gente não goste do peso conscientemente, a nossa mente ela é muito sábia, não fica nada no nosso corpo se não tiver uma intenção positiva por trás, se não estiver fazendo bem. Então, pode ser que em algum momento da minha vida, por algum motivo, minha mente entendeu que eu precisava desse peso, ou para ser protegida, ou para me sentir acolhida, o que quer que seja. Então, ele vai manter isso por essa intenção positiva. Por mais que hoje na minha vida isso me prejudique, eu não gosto, etc. Então, eu preciso mostrar para ele que agora está tudo bem, que eu não preciso mais desse peso, que eu não preciso mais dessa proteção, eu preciso ressignificar quando isso aconteceu, para que realmente eu possa me libertar e deixar esse peso ir. Como é que a constelação familiar pode ajudar? Eu não sei muito bem. Eu até já fiz uma entrevista ou outra sobre constelação, mas nunca ficou muito claro para mim qual é o papel dela no crescimento da pessoa, ou no Sim. desenvolvimento, ou no abandono de hábitos ruins. Como é que ela pode Constelação atuar? familiar, ela é uma leitura do inconsciente. Então, a gente consegue acessar o inconsciente, né, seu e das pessoas envolvidas no seu campo, das questões,
Eu costumo dizer que a constelação é como se você visse o filme da sua vida, só que é como se você fosse o diretor e você pode alterar, digamos assim, esse filme. Então, qual que é o objetivo da constelação? Por exemplo, eu vou constelar o peso de alguém. Então, eu vou colocar a pessoa e eu vou colocar alguém para representar o peso da pessoa. E aí eu vou ver, essa pessoa está se ligando, né? Tem toda uma explicação ali de física quântica, enfim, mas ela se liga ao seu campo mórfico, ela consegue acessar a sua energia, a sua frequência. O objetivo principal, primeiro, é ver o quê? Esse peso e essa pessoa, elas se aproximam, elas se afastam. Eu sinto que isso realmente pertence, né? Um sente que pertence ao outro, ou não, eu sinto que não pertence a essa pessoa. O que significa, às vezes, eu estou pegando isso por lealdade a alguém. Por alguém. Depois eu te conto um exemplo do que seria essa lealdade aí a alguém. E aí depois eu vou colocar alguém para representar a causa. O que causou esse peso? E aí eu vou começar a investigar o que seria isso. Então, da onde que vem, por que surgiu. Depois que eu senti, né, consegui achar a causa, eu vou fazer uma ressignificação. E o objetivo da constelação é que no final da constelação, esse peso e a pessoa, como são coisas que a gente não quer perto, sintam-se completamente desligados. E tudo que acontece na constelação, eu costumo dizer, para ficar mais didático, como se tivesse um canudinho que fosse para a vida. Então, se for resolvido na constelação, isso vai ser resolvido na vida. Então, a maneira de eu acessar o inconsciente da pessoa de uma maneira mais profunda, entender mais profundamente ali a questão e ir até a resolução. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!